Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Continuando nossas aulas, esta semana nós teremos o estudo de lenda, como você já pode ter visto, e agora a gente vai estudar um pouquinho sobre pronome, tá certo? A gente vai estar vendo aí alguns pronomes e fazendo o estudo, vendo como é que ele funciona, como é que ele se classifica, qual é a sua função, tá? Então vamos lá, ó. O primeiro pronome que nós iremos ver serão os pronomes possessivos, tá? E já pelo nome, é um pronome que indica posse, tá? Mas antes vamos recapitular um pouquinho o conceito de pronome, tá? Essa ideia aqui de pronome, tá? É alguma palavrinha que vai estar diretamente relacionado ao nome, ou seja, a um substantivo, certo? Então, se o pronome vai estar relacionado ao substantivo, então ele vai se referir a ele. Vejam só, quando eu digo Ana é legal, ponto. Tá, professor? Você usou o pronome Ana aí. Perdão, o substantivo Ana aí, não é isso? Isso. Mas se eu quiser falar de novo da mesma pessoa, eu não vou precisar usar novamente a palavra Ana. Posso dizer o seguinte: ela é amigável. O que é que isso quer dizer? Que a palavra ela aqui refere-se, ou seja, substitui o substantivo Ana. Então, os pronomes eles vão se referir aos substantivos, certo? Então, vamos seguir com esse conceito. Sabemos então que eles têm algumas classificações, tá bem? E agora a gente vai ver a classificação dos possessivos, ou seja, aquela palavrinha que vai indicar uma posse, tá? Alguém vai possuir algo, tá certo? É isso que ele vai transmitir. Por exemplo, se eu tenho aqui, no primeiro exemplo, a caneta é minha, tá? A palavra minha, ela indica aqui uma posse. E quem possui essa caneta? Eu, tá? A caneta é possuída por mim, tá? E aí a gente tem na primeira pessoa do singular, né? Porque se refere a eu, tá certo? Então, minha é um tipo de pronome possessivo. Por que pronome possessivo? Porque indica que algo pertence. E que algo é esse? A caneta, tá? Vamos aí avançar para o segundo exemplo. O computador que está em cima da mesa é meu, tá? Vamos pensar o seguinte: o que é meu? O computador, tá? Então perceba que a palavra meu se refere diretamente ao computador, assim como a palavra minha se referia diretamente à palavra caneta, ou seja, ele está substituindo uma palavra, certo? Ele está se referindo a uma palavra. 3. A sua bolsa ficou na escola. Vejam só. O que é que ficou na escola? A bolsa. A bolsa de quem? Ela é sua, porque ela é sua, porque ela pertence a você. Então, nós temos aí novamente outro exemplo de posse, tá? Se, independente de quem a quem pertença, se é a você ou se pertence a outra pessoa. Nosso trabalho ficou muito bom. O que ficou muito bom? O trabalho. De quem foi esse trabalho? O trabalho foi nosso. Aqui a gente tem, por exemplo, a primeira pessoa agora do plural, tá? Que seria aqui nós, certo? E sua. Aí nós teríamos
a terceira pessoa do singular, no caso, sua se refere a ela, certo? Então, gente, de forma resumida, pronomes possessivos são coisas que transmitem ideia de posse, de pertencimento a alguém, ok? Vamos lá. Segundo tipo de pronome indefinido. Professor, indefinido, no caso, ele não tem definição, não é isso? Exatamente. O que que a gente vai precisar entender? Geralmente eles aparecem em terceira pessoa, tá? O que é que isso implica? O próprio nome já indica que os pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Ou seja, a gente não vai saber exatamente a quem se refere aquela palavra, tá certo? Vamos aí nos exemplos. Nenhum vestido serviu na Antônia. Vejam só. A palavra nenhum aí, ela está se referindo a quê? A vestido. Mas eu sei quais foram os que não serviram? Nenhum, tá? Não está especificando nada, está dizendo que nenhum deles serviu. Segundo exemplo. Outras viagens virão. Quando eu digo aí outras, eu estou falando de que haverá viagens, mas eu sei quais viagens serão? Não. Então, como eu não sei especificar, eu tenho aí um pronome definido novamente. Terceiro exemplo. Alguém deve me explicar a matéria. Vejam só. Essa palavra em alguém se refere a uma pessoa específica, correto? Mas eu sei quem é essa pessoa? Eu sei quem é que vai me explicar? Não. Portanto, essa pessoa não está definida. Pode ser qualquer pessoa, tá certo? E aí, novamente, eu tenho um pronome, tá? Indefinido. Uma palavrinha que substitui nomes, que se refere ao nome. Cada pessoa deve escolher seu caminho. Tá certo, professor. Todo mundo deve escolher um caminho, certo? Mas vamos analisar aqui a palavrinha cada. Cada pessoa. Eu estou dizendo aqui o caminho que cada uma deve seguir? Não, estou dizendo que cada pessoa, ou seja, eu não estou especificando, estou dizendo que todos, tá? Como eu não estou me referindo diretamente a alguém em nenhum desses usos aqui, eu digo então que eu tenho um pronome indefinido, certo? Recapitulando, são discursos que aparecem em terceira pessoa, ou seja, se fala dele ou dela, tá? Mas eu não sei de quem é, porque é uma coisa imprecisa, fica meio vago, certo? Vamos lá. Terceiro tipo de pronome são os pronomes interrogativos. O que são pronomes interrogativos? Vejam só, vamos se perguntar primeiro o que é uma interrogação, uma pergunta, tá? De maneira simples. Então, pronomes interrogativos serão palavras que se referirão a algum nome, tá? Ou substituirão e que estarão questionando, perguntando de forma direta ou de forma indireta alguma coisa. Vejam só. Peguem aí os exemplos para explicar melhor. Quanto custa a entrada para o cinema? Vejam só. Quanto aqui se refere ao quê? Ao dinheiro, tá? Dinheiro para a entrada, tá? No caso aqui, o dinheiro é representado pela palavrinha custa, tá? Vejam só. A palavra quanto aqui não exige uma resposta, eu estou fazendo a pergunta. Então, é uma oração interrogativa. Mas, vamos prestar atenção no seguinte, ó. Ela tem um ponto de interrogação. Ou seja, eu estou perguntando diretamente a alguém. Então, aqui eu tenho uma interrogativa direta. Agora, vejam esse outro exemplo.
Informe quanto custa a entrada para o cinema. Olha só, eu estou usando aqui um verbo no imperativo, informe, mas vejam só, informe quanto custa. Aqui também eu não exijo uma resposta. Olha a diferença, quanto custa a entrada, informe quanto custa. Em um, eu faço a pergunta diretamente, no outro, eu também faço uma pergunta, tá? Mas ela não tem ponto de interrogação. Então, eu vou dizer que aqui temos uma pergunta indireta, tá? Interrogativas diretas, elas têm a interrogação. Interrogativas indiretas não têm interrogação, mas ambas exigem de mim uma resposta, tá? Vamos lá, outro exemplo. Quem estava com Maria na festa? O que é que eu quero saber? Quem estava com Maria, onde? Na festa. Vejam só, a frase aqui ela tem ponto de interrogação, certo? Se ela tem ponto de interrogação, eu já sei que é uma interrogativa direta, tá? Agora vejam o segundo exemplo. Eu queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Vejam só, eu queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Eu estou exigindo uma resposta aqui? Estou, eu quero saber o que teria acontecido. Então, eu tenho aqui uma interrogativa, sim, é uma pergunta, só que ela está na forma indireta porque ela não contém ponto, certo? Ela afirma o que quer saber. E essa afirmação, ela vai exigir uma resposta tão quanto a que tem o ponto de interrogação. Então, pronomes interrogativos são palavras, certo? Que podem ser empregadas para fazer perguntas diretas e perguntas indiretas, tá? Vamos lá, gente. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o que é ditongo, certo? Vocês já devem ter visto falar de tongo, tritongo, hiato, mas a gente vai olhar um pouquinho agora para os ditongos, certo? Vejam só. Vamos entender, para entender melhor o que seria ditongo, vamos relembrar um pouquinho aí as aulas lá do seu ensino fundamental 1, sabendo o que é encontro vocálico. Professor, vocálico, eu já sei que se refere a vogais, certo? Mas você já tinha visto essa expressão aqui, semivogal? Não, professor, eu só aprendi as vogais A, E, I, O e U. Beleza. Mas se eu lhe disser que as semivogais também podem ser essas aqui, tá? E aí? Vejam só. O que seria vogal, tá? Vogal geralmente vai ser aquela letrinha que tem um som mais forte. E semivogal vai ser quando ela estiver junto da vogal, mas ela tem um som mais fraco, tá? Então, ambas a gente conhece como vogais, mas a gente vai chamar de vogal aquela que tem um som forte e semivogal aquela que tem um som fraco, tá certo? Vamos pensar aí nessas palavrinhas. Ó, a palavra, vamos pensar aqui, ó, gente. A palavra hiato. Se a gente fosse dividir as sílabas, teríamos 3 sílabas. Ó, i, a, to. Eu pronuncio as 3 vezes, as vogais, certo? Não tem nenhuma vogal junto de outra. Mas, se a gente for olhar nesses exemplos aqui, ó, relógio e beijo, a gente vai ter vogais se encontrando. Aí é que eu quero chegar. Vejam só, quando eu tenho essas vogais se encontrando, preste atenção apenas na sílaba em que a vogal se encontra. Relógio.
Qual dessas letrinhas é a mais forte? Seria a letra I ou a letra O? Acertou quem disse a letra O. Agora, olhe no exemplo abaixo. Beijo. Pronuncie para você mesmo a palavra beijo. Entre a letra E e a letra I, qual é mais forte? Acertou quem disse a letra E. E aí, gente, o que acontece? A letra O aqui, ela vai ter a função de vogal. Já a letra I, por ser mais fraca, ela vai ter a função de semivogal. Ah, professor, então quando tiver dois sons vocálicos juntos, vai ter um mais forte e um mais fraco. Isso. O mais forte eu vou chamar de vogal, tá? Vai ser o som mais forte. E o mais fraco eu vou chamar de semivogal. Mas isso só acontece quando ficarem sons vocálicos na mesma sílaba. Olha o exemplo da palavra beijo. Na palavra beijo nós temos o E, que é mais forte, então esse E é uma vogal. E nós temos a letra E, que é um outro som vocálico mais fraco, então ele vai ser uma semivogal, certo? Vamos analisar aí agora o seguinte. Vamos para baixo. Na palavra Paraguai, vejam só, ela é diferente um pouco dessa outra aqui, ó. Nós temos agora uma palavra com 3 sons vocálicos juntos. Eu pronuncio o A e o I. Aqui eu só tenho 2 sons vocálicos. Vejam só. Quando eu tenho 2 sons vocálicos, eu tenho um ditongo. Quando eu tiver 3 sons vocálicos, eu tenho tritongo, tá certo? É nisso que a gente vai focar no momento. Em outra hora a gente vai ver aí o que serão os hiatos. Mas o nosso foco é ditongo. E ditongo vai ser a junção de uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba, igual o exemplo aqui de relógio e de beijo, certo? Vamos entender melhor isso. Se eu tenho aqui, vejam só, a palavra jiboia, preste bem atenção. Na palavra jiboia, nós temos um ditongo. Por que é um ditongo? Porque temos 2 sons vocálicos juntos, um sendo vogal e outro semivogal. Na palavra jiboia, nós temos o O como vogal, mais o I como semivogal. Tá certo? Agora, vejam só. Olha a diferença da pronúncia de jiboia e olha a pronúncia dessa palavrinha aqui. Boi. Percebam que o O, ele tem um som aqui mais fraco. E esse O aqui tem um som mais forte. O que é que a gente vai dizer, então, desses dois ditongos? Que esse primeiro ditongo, ele tem um som aberto, mais alto, mais forte. Já esse tom aqui, de boi, ele é um ditongo com um som mais fraco, tá? Então, resumidamente, os ditongos, eles podem ser abertos ou fechados, certo? Vamos avançar um pouquinho. Ó, deixa eu dar um exemplo aqui para você. Se eu pegar o nome desse animal aqui, ó, baleia, como é que a gente vai dividir? Pensa aí. Ba-le-a. Ok. Na sílaba lei, qual seria o mais forte, o E ou o E? Balei. Percebam que a letra é, certo? Pronto. Agora deixa eu dar um outro exemplo aqui, ó. Palavra ideia. Vamos pensar. Nós temos 3 sílabas e nós temos de novo um ditongo.
Só que olha a diferença. Ideia e baleia. Perceba que esse som aqui é um som forte, certo? E esse som de baleia é um som fraco no ditongo. Então, aqui eu tenho um ditongo fechado para baleia, porque é um som fraco. E em ideia, eu tenho um ditongo aberto, porque é um som forte. Certinho? Bem, gente, é isso. Agora vocês vão lá no exercício praticar este conteúdo, tá bem?